que é que eu posso dizer de Jorge de Sena? Eu talvez começasse por dizer que quando me pediram há uns anos atrás, não me recordo agora exatamente há quantos, 7, 8 anos, eu sou muito má com datas, mas quando me pediram para um livro chamado Século de Ouro, se eu escolhia o melhor poema do século XX, nós tínhamos que escolher 3 poemas. Eu escolhi Manicure, do Mário de Sá Carneiro, escolhi Chuva Oblíqua, do Fernando Pessoa, e escolhi Carta a Meus Filhos sobre os Fuzilamentos de Goia, de Jorge de Sena. Acabou por ficar, porque depois a escolha era dos organizadores, acabei por escrever sobre Manicure, do Mário de Sá Carneiro, mas Carta a Meus Filhos sobre os Fuzilamentos de Goia era para mim um poema, um dos 3 grandes poemas do século XX. Eu acho que não foi por acaso que, eu julgo que foi David Barão Ferreira, que falou de Sena, de Eugénio e de Sofia como os 3 poetas transgeracionais. Eu acho que foi ele que disse isto. E acho que ele tinha toda a razão. Jorge de Sena foi um poeta e um ensaísta e um tradutor, enfim, um homem completíssimo, um homem renascentista, ou esse saber renascentista quase como aquilo que Eliot dizia de Ezra Pound, Il miglior fabbro, e isto não tinha nenhuma acusação de capacidade técnica só, porque Sena era, além de um grande sabedor, um grande fazedor, eram as 2 coisas, e era um homem inspiradíssimo, na minha opinião. Quer dizer, uma pessoa que se divide entre o ensaio, o romance, a novela, o depoimento e, last but not least, a poesia, e um homem que, do ponto de vista de vida ético, toma as posições que ele toma, assume os gestos de inteireza que ele assume, só pode ser uma figura grande, eu diria, não só da literatura, mas da história da literatura portuguesa, das 2 coisas. E em língua portuguesa, Sena tem esta grandeza, e eu acho que há muito poucos, eu não conheço, realmente na segunda metade do século XX, eu não conheço mais nenhum poeta que se lhe possa equiparar, sinceramente não conheço. Jorge de Sena, eu lembro-me que cheguei a Jorge de Sena por poemas mais pequeninos, aqueles poemas Não Posso Morrer Sem Saber Qual a Cor da Liberdade, por exemplo. Eu ainda me falta, eu acho que não disse ainda uma coisa de Sena, que é aquilo que também para mim faz um grande autor, que é a generosidade e a capacidade de admiração dos outros. Há neste momento na cena, no panorama português do romance, um nome que eu acho que é assim, que é Maria Velho da Costa. Mas eu acho que Jorge de Sena nunca o conheci, eu nem sequer conhecia Messia de Sena. Fui a Santa Bárbara, mas na altura que eu lá fui ela não estava lá. Mas Jorge de Sena tem, e isso está não só nos prefácios variadíssimos que ele escreveu, estou a pensar em António Gedeão, por exemplo, no estudo que ele faz para a poesia de António Gedeão, nos prefácios variadíssimos que Jorge de Sena faz para outros poetas, que ele descobre e que ele promove, que ele admira e que ele promove, não é? E como digo, nem sempre os poetas, os escritores fazem isto. Eu acho que só um grande escritor é capaz de fazer isto, quer dizer, de promover os outros e de admirar os outros, mas ainda em todas, eu não sou uma seniana, portanto, mas do que sei, em todas as cartas, toda a correspondência que nos fica, que nos chega, de cartas que ele escreve e em que ele, dessa forma tão grande e tão generosa, faz justamente isso, não é? Portanto, abre o caminho para os outros. E depois tem uma escrita completamente nova. Eu acho que o Físico Prodigioso, por exemplo,
é para mim uma coisa ímpar, algo ímpar na literatura portuguesa. Eu não conheço. Claro que há outros livros que eu considero também ímpares na literatura portuguesa, não é só o Físico Prodigioso, mas o Físico Prodigioso claramente é um deles. Eu não conheço nenhuma montagem em termos de personagem, nem nenhum livro, nenhuma ficção portuguesa que, de uma forma tão extraordinária, pulverize de tal maneira, por exemplo, as identidades. Eu acho que Sena foi muito moderno nesse livro. Acho que ele fez uma coisa que depois, mais tarde, a teoria, porque eu acho que as teorias vêm sempre depois das poesias. A teoria vem sempre depois da poesia. A poesia antecipa-se sempre à teoria. Fez aquilo que depois, nos anos 90, iria ser teorizado sei lá, por gente como Judith Butler, por exemplo. Quando fala em queer, Jorge de Sena já o sabe e já o faz em O Físico Prodigioso. E depois há esse enorme poema, de facto, Carta a Meus Filhos sobre os Fusilamentos de Goia, que é uma coisa comovente. Esse não sei, meus filhos, que mundo será o vosso, esse gesto de amor que ele deixa aos filhos, em nome do gesto de amor daqueles, do gesto de amor que fariam amanhã aqueles que morreram, é de facto um gesto ético e poético lindíssimo. E eu escrevi um poema que se chama Um Pouco Só de Goia, Carta à Minha Filha, que dialoga claramente com um poema de Jorge de Sena, para além de dialogar também com um versinho de Emily Dickinson, que é Espingarda Carregada, a Minha Vida. E eu se calhar ia ler então esse poema. Um pouco só de Goia, Carta à Minha Filha. Lembras-te de dizer que a vida era uma fila? Eras pequena e o cabelo mais claro, mas os olhos iguais. Na metáfora dada pela infância, perguntavas do espanto da morte e do nascer, e de quem se seguia e por que se seguia, ou da total ausência de razão nessa cadeia em sonho de novelo. Hoje, nesta noite tão quente, rompendo-se de junho, o teu cabelo claro mais escuro, queria contar-te que a vida é também isso, uma fila no espaço, uma fila no tempo, e que o teu tempo ao meu se seguirá. Um estilo que gostava, esse de um homem que um dia lembrou Goia numa carta a seus filhos, queria dizer-te que a vida é também isto, uma espingarda, às vezes carregada, como dizia uma mulher sozinha, mas grande, de jardim. Mostrar-te leite creme, deixar-te testamentos, falar-te de tigelas, é sempre olhar-te amor, mas é também desordenar-te à vida, entrincheirar-te a mim em fila descontínua de mentiras, em carinho de verso. E o que queria dizer-te é dos nexos da vida, de quem a habita para além do ar, e que o respeito inteiro e infinito não precisa de vir depois do amor, nem antes, que as filas só são úteis como formas de olhar, maneiras de ordenar o nosso espanto, mas que é possível pontos paralelos, espelhos e não janelas, e que tudo está bem e é bom, fila ou novelo, duas cabeças tais num corpo só, ou um dragão sem fogo, ou um unicórnio ameaçando chamas muito vivas. Como o cabelo claro que tinhas nessa altura se transformou castanho ainda claro, e a metáfora feita pela infância se revelou tão boa no poema, se revela tão útil para falar da vida, essa que, sem tigelas, intactas ou partidas, continua a ser boa, mesmo que em dissonância de novelo. Não sei que te dirão no futuro mais perto, se quem assim habita os espaços das vidas tem olhos de gigante ou chifres monstruosos. Porque te amo, queria-te um antídoto igual a elixir que te fizesse grande de repente, voando como fada sobre a fila. Mas por te amar não posso fazer isso. E nesta noite quente a rasgar junho, quero dizer-te da fila e do novelo e das formas de amar todas diversas, mas feitas de pequenos sons de espanto, se o justo e o humano aí se abraçam.
A vida, minha filha, pode ser de metáfora outra. Uma língua de fogo, uma camisa branca da cor do pesadelo, mas também esse bulbo que me deste e que agora floriu passado um ano, porque houve terra, alguma água leve e uma varanda a libertar-lhe os passos. Este poema, que já tem tido algumas leituras, não é? Comparadas, claro, com o poema de Jorge de Sena. A poesia ou a escrita é sempre reescrita dos outros, não é? E neste caso, este é um dos poemas que eu fiz, que eu escrevi à minha filha. Eu tinha alguns poemas escritos à Rita, a minha filha chama-se Rita, à minha filha, mas este poema é, enfim, dos poemas que eu mais gosto. E é um poema que eu nunca poderia tê-lo escrito, nunca poderia tê-lo feito se não tivesse sido esse poema, esse imenso poema de Jorge de Sena, que é a Carta a Meus Filhos sobre os fuzilamentos de Baia. Porque é essa forma simples também. Jorge de Sena consegue isso, não é? Um registro, e isso é muito novo na altura em que ele está a escrever, na poesia sua contemporânea, digamos assim. É essa forma simultaneamente profundamente musical. Eu acho que a música faz parte da poesia. E também profundamente simples. Eu gostava de saber escrever assim, quer dizer, escrever como quem faz uma canção. Eu acho que é isso que faz Jorge de Sena.